Esta é uma das ruas do coração da vila da Ponta do Sol. Presta homenagem ao príncipe Dom Luís, que visitou o concelho e mais tarde viria a ser rei de Portugal. Mas aqui iniciamos também uma viagem pela importância desta terra na produção de cana-de-açúcar na Madeira. A visita do príncipe a esta vila foi um acontecimento importante do ano de 1858. Por essa altura, Dom Luís tinha assumido o seu primeiro comando naval de uma flotilha da Marinha Portuguesa. A caminho de uma viagem por África, a Madeira foi ponto de paragem dos navios entre os dias 24 e 27 de outubro. Para além das honras normais a um herdeiro da coroa, o príncipe deslocou-se à Ponta do Sol a 25 de outubro. Como o mar não permitiu um desembarque no cais da vila, desembarcou no lugar de baixo. O objetivo desta visita era subir a montanha e conhecer o Rabassal e as 25 fontes. Dom Luís almoçou na vila e seguiu para a serra onde passou a noite. Diria a propósito que a paisagem da Madeira em nada era inferior à beleza da Suíça, muito em voga na Europa do século XIX. No dia seguinte, o príncipe voltou a almoçar na vila da Ponta do Sol e despediu-se da população em êxtase, ao som de uma salva de 21 tiros de canhão. Regressou ao Funchal, de onde partiu a 27 de outubro. O nome da rua é uma forma de assinalar esta importante visita. O príncipe voltaria a estar na Madeira em abril de 1861 para escoltar a imperatriz Sissi da Áustria no seu regresso a casa, a quando da primeira viagem a esta ilha. Em outubro desse ano, Dom Luís tornar-se-ia rei de Portugal devido à morte do irmão Dom Pedro V. O reinado foi um período com algumas perturbações sociais, mas em que a monarquia constitucional funcionava. Era o tempo do rotativismo. Talvez o que marca mais o reinado dele seja aquilo que nós podemos designar uma pseudo-democracia através do sistema do rotativismo parlamentar, que é um fenómeno que marcou a sociedade portuguesa na época. Que era, no fundo, a alternância entre partidos. A alternância entre os dois partidos mais fortes do espectro político nacional. A alternância é essa, decidida pelo rei. Sim, sim, sim. Hoje em dia, praticamente essa alternância decide-se nas eleições. Na altura era decidida por lei, por decreto. Descrito como um homem culto e instruído, Dom Luís I reinaria até 1889 e fica para a história como uma das personalidades mais importantes a ter visitado a Ponta do Sol. A vila e o concelho da Ponta do Sol foram criados em 1501. Esta foi sempre uma terra importante que soube manter a influência ao longo dos séculos. A visita do príncipe é uma prova dessa importância. A história da prosperidade da Ponta do Sol começa na segunda metade do século XV e atinge o auge no século XVI. Tem a ver com a produção de cana-de-açúcar, que encontrou nesta zona da ilha os terrenos mais apropriados. A prova dessa riqueza é a criação da vila menos de 100 anos após a descoberta da Madeira. A criação da própria vila é o resultado disso. É o desenvolvimento económico, quer desta vila, quer da Calheta, que levam a que elas sejam elevadas a esta categoria. Portanto, isso mostra, em certa medida, o grande impacto que a economia açucareira teve no desenvolvimento desses lugares. E, nomeadamente, Ponta do Sol e Calheta eram dois desembarcadores muito importantes em termos do comércio do açúcar. Tinha inclusive dos postos alfandegários. Isto revela, em certa medida, a importância que tinham na altura, porque na verdade na retaguarda tinham das maiores fazendas de produção de açúcar da Ilha da Madeira. O historiador Alberto Vieira, que ao longo dos anos tem investigado a história da cultura do açúcar na Madeira e no mundo, ajuda-nos a compreender que esta riqueza teve reflexo na importância política do concelho, mas também na imponência da arquitetura da vila. Era a zona mais rica da ilha. A Ponta do Sol pertence a um espaço que era designado no século XVI como lugar de baixo, os lugares de baixo, que eram os lugares mais ricos em termos da produtividade da cana-de-açúcar. Portanto, era uma zona onde se produzia importantes quantidades de açúcar. A vila desenvolve-se, ou melhor, o local
e o Porto desenvolvem-se precisamente por força dessa economia que está mais acima, nomeadamente centrada em torno da lombada do João Esmeraldo, que era o epicentro de uma fazenda das maiores que existiram aqui na Madeira, e também uma das zonas mais importantes em termos de produção de açúcar. Ele chegava a produzir 20.000 arrobas de açúcar naquela área, portanto era muito açúcar. E toda essa riqueza, como é óbvio, favoreceu não só o desenvolvimento do próprio local, como também as populações daí. Daí a riqueza que nós encontramos muitas vezes na sua igreja, nas capelas e nos edifícios que se construíram. O esforço de trabalho nas fazendas de cana era à custa de mão de obra escrava, uma realidade quase sempre associada à produção de açúcar. Claro, açúcar é sinónimo de escravos, gente que trabalha duro, e nesta época quem trabalha duro é fundamentalmente os escravos, e vamos encontrar aí um grupo muito significativo de escravos. Por exemplo, a fazenda do João Esmeraldo pelo menos considero uma das maiores fazendas de açúcar que existiram aqui na Madeira, e talvez a casa que tivesse maior número de escravos. São 20 os escravos existentes nessa casa. São muitos para a Madeira, muito poucos para aquilo que acontece do outro lado do Atlântico, onde chegam a uma casa ou uma fazenda ter para cima de 1.000 escravos. Mas aqui na Madeira é o valor máximo que nós encontramos numa fazenda de produção de açúcar, 20 escravos, o que demonstra, em certa medida, a dimensão também do fenómeno em termos do arquipélago da Madeira. A cana-de-açúcar ainda se cultiva na Madeira, mas a importância desta cultura nunca mais voltaria a ser a mesma do século XVI. Só que esse tempo de prosperidade seria suficiente para alavancar o desenvolvimento da Madeira e para financiar os descobrimentos portugueses. Acaso não tivesse acontecido a possibilidade de se plantar cana-de-açúcar aqui na Madeira, a coroa portuguesa, que era uma coroa sempre endividada e com grandes dívidas, com guerras sucessivas com Castela, não teria condições para financiar uma empresa como foi os descobrimentos portugueses. E nesse sentido a Ponta do Sol deu o seu contributo? E nesse sentido a ilha em geral e todas as regiões produtoras de açúcar, porque geraram uma riqueza elevada. Uma riqueza elevada não só para os agricultores, mas também para a coroa, que em determinados momentos ficava com metade da produção e depois foi diminuindo para 1/4 e para 1/5. Portanto, era muito. E isso que correspondia a muito. E era muito porquê? Porque na altura o açúcar era o ouro. Aliás, até se chamava o ouro branco. Porque tinha uma valorização no mercado europeu muito alta. Era dos produtos mais valorizados em termos do comércio e, portanto, a rentabilidade era muito elevada. Às vezes há casos que contabilizei que chegava a 200% de rentabilidade. Portanto, aí temos que há uma riqueza grande que se distribui não só entre os lavradores, mas também chega até à coroa. E não tínhamos dúvidas que se não fosse a riqueza, a grande riqueza gerada pela produção de açúcar aqui na Madeira, a coroa portuguesa não teria tido meios para financiar os descobrimentos na costa africana, inclusive as viagens de descobrimento da Índia, as viagens ao Brasil. Mesmo sem a importância da cultura da cana, a partir do século XVII, a Ponta do Sol manteve o seu poder, através de famílias importantes e personalidades influentes. A Ponta do Sol mais tarde vai ter gente importante que se evidencia em vários campos, nomeadamente em termos jurídicos, na jurisprudência, e que faz com que a Ponta do Sol depois seja uma sede de comarca e adquira uma certa importância. É uma das zonas das freguesias, dos municípios rurais onde se publicou um jornal, por exemplo, o que releva um pouco a sua importância no contexto do mundo rural madeirense. As ruas estreitas do coração da vila tornam o espaço acolhedor e evidenciam a antiguidade. Por aqui aglomeram-se casas que pertenceram a famílias importantes. Lado a lado,
coabitam fachadas de várias épocas e edifícios com diferentes idades. Pela Rua Príncipe Dom Luís, por exemplo, passa o início de uma história que terá reflexos do outro lado do mar, nos Estados Unidos da América. John dos Passos foi um importante escritor norte-americano de origem madeirense e esta era a casa da família. Hoje é um centro cultural em honra do escritor. O Centro Cultural John dos Passos é o resultado de uma ideia de Maria do Carmo Cunha Santos, que desde criança tem ligações à Ponta do Sol e que ao longo da vida tem investigado a vida e obra do escritor, que irá resultar numa biografia. A coincidência de eu ter encontrado um escritor que tinha raízes na Ponta do Sol fez-me realmente dedicar muito mais à Ponta do Sol, de maneira que todos os livros do John dos Passos que eu comprei, nós temos em 16 línguas, e ofereci à Ponta do Sol, com muito gosto, e acho que merece ser divulgada a obra dele, porque foi um grande escritor, e tive ocasião depois de ir aos Estados Unidos e estar com a família, com a filha e com a senhora, com a viúva do John dos Passos. Elas ficaram muito sensibilizadas por eu ter promovido o John dos Passos na Madeira, porque estava muito esquecido. E então, feito o meu projeto e apresentado ao governo, o governo aprovou e nós iniciámos o John dos Passos na Ponta do Sol. O Centro Cultural foi inaugurado em 2004 e contou com a presença dos familiares do escritor. Foi instalado na Vila Passos, construída na primeira metade do século XIX e propriedade dos antepassados do escritor. Na transformação para se tornar centro cultural, foi mantida a arquitetura do edifício principal, remodelado pela última vez no final da década de 1930. Este é um polo cultural em toda a zona oeste da Madeira. Além de sede de importantes eventos, pode ser visitado um núcleo etnográfico que recria o ambiente de um quarto de dormir e de uma cozinha de uma casa da Ponta do Sol no século XIX. A história começa com Manuel Joaquim dos Passos, avô do escritor, que nasceu na Ponta do Sol em 1812. Emigrou para os Estados Unidos em 1830 e trabalhou como sapateiro radicado em Filadélfia. Do casamento com uma americana, nasceram vários filhos, entre os quais John Randolph dos Passos, o pai de John dos Passos, que se tornou um influente advogado em Nova Iorque e Chicago. A 14 de janeiro de 1896, nascia John Rodrigo dos Passos, filho ilegítimo que viria a tornar-se um dos grandes escritores norte-americanos do século XX. Foi um rapaz que vinha de um pai que tinha meios financeiros para dar apoio e ele viveu em França, conheceu muitos escritores da época, era amigo do Hemingway e foi um rapaz que viveu muito, gostava também de pintar e é interessante ver em casa da filha pinturas do John dos Passos. As histórias são interessantes, podem interessar ou não interessar a muitas pessoas, porque é a história dos Estados Unidos e nem todas as pessoas estão interessadas na história, mas tem muito valor a obra dele. E principalmente para nós, The Best Times, que é a vida, um pouco da vida da família e da Madeira. Aí eu falo muito da Madeira, que é os melhores tempos. Com uma longa carreira literária, publicou cerca de 40 obras. Fez parte da Geração Perdida, um grupo de escritores que integrava, entre outros, Ernest Hemingway ou F. Scott Fitzgerald. A expressão descrevia os jovens americanos que atingiram a maioridade durante ou após a Primeira Guerra Mundial e que encontraram uma América sem as mesmas oportunidades do que as gerações anteriores. A ligação de John dos Passos à ilha dos seus antepassados e à Ponta do Sol esteve sempre presente. Visitou a Madeira por 3 vezes. A primeira, em maio de 1905. Quando era miúdo, veio com os pais, que o pai não era casado com a mãe, e depois a senhora do John dos Passos, o John dos Passos era muito doente. E ele depois encontrou a mãe do John dos Passos, que era uma beleza, uma pessoa muito interessante, e apaixonou-se e, olha, veio à Madeira, ficou no Hotel Reeds.
A segunda visita teve lugar em 1921, numa breve escala no Funchal, a caminho de Lisboa. A terceira vez foi em 1960, já um escritor consagrado. Foi uma semana de férias em julho, que teve direito à homenagem prestada pela Câmara da Ponta do Sol. A memória desse dia está perpetuada numa placa na fachada da casa que é hoje o Centro Cultural de João dos Passos. O escritor faleceu nos Estados Unidos 10 anos mais tarde, a 28 de setembro. Na biblioteca do Centro Cultural estão em destaque exemplares de várias obras do escritor. Resultam da procura de Maria do Carmo Cunha Santos, que conseguiu reunir obras em 16 línguas, entre as quais o russo. Eu fui à Rússia só por causa do João dos Passos, porque eu não tinha muito interesse na Rússia, porque eu vivi na Alemanha nos anos 50 e tive uns colegas russos que fugiram da Rússia debaixo de um autocarro. E, portanto, fiquei sempre com a memória negativa da Rússia. Mas o meu marido fazia-me as vontades e disse: mas se quer ir à Rússia por causa do João dos Passos, vamos à Rússia. Então fomos a São Petersburgo e eu percorri imensas livrarias. Ninguém tinha o João dos Passos, até que encontrei uma que tinha o João dos Passos em russo. Comprei o livro, então a senhora dizia: o livro foi caro. E ela dizia: mas você vai levar este escritor americano tão caro? Eu disse: sim, vou levar. E então, depois tenho a sueco, aquelas línguas todas que você deve ter visto, e continuo sempre à procura do João dos Passos. Do outro lado da rua, outra biblioteca, que ao longo dos anos tem garantido o empréstimo de livros a centenas de pessoas. A Biblioteca Municipal continua a ostentar o nome da Fundação Gulbenkian, mas desde 2003 a responsabilidade é apenas da Câmara Municipal. As bibliotecas da Fundação Carlos Gulbenkian começaram a existir desde 1960, com aquelas chamadas itinerantes, que era aquele carro que ia pelas localidades. Este local aqui já está desde 1996, mas já existia antes, ali onde é o chamado Centro Cultural João dos Passos, havia lá uma sala que era a Biblioteca Municipal Carlos Gulbenkian. E outra parte que existia no Livramento, onde era o antigo cinema. Depois, quando fizeram este prédio, ela passou a existir aqui, desde 1996. As novas tecnologias têm afastado o número de utentes, mas no verão a biblioteca sai de portas e instala-se na praia. Aí, o número de leitores aumenta bastante. O Largo do Pelourinho marca o fim da Rua Príncipe Dom Luís, mas para quem circula por aqui essa transição praticamente não se nota. É uma mudança lógica, uma continuação natural para a rua seguinte, que tem o nome de João Augusto Teixeira e onde se concentra grande parte da animação desta vila. Desde o encerramento ao trânsito, esta área tornou-se ideal para passeios. Mas a iniciativa dos empresários locais permitiu transformar velhos espaços comerciais em renovados locais de diversão e lazer. Esta rua tornou-se, por isso, um centro de animação. A paisagem à volta tem muito para ver. A igreja de Nossa Senhora da Luz, do século XV, é um dos elementos dominantes. Mas também se evidenciam edifícios mais recentes, alguns dos quais procuram reproduzir o histórico espírito acolhedor da pequena vila. O cais é um dos pontos de referência e as fachadas da Marginal, apesar de reconstruídas recentemente, procuram recriar algum do espírito tradicional da vila. Na Ponta do Sol havia cinema e há tribunal. E também já houve presídio e alfândega. Publicaram-se jornais e por estas ruas que serpenteiam a encosta calcorrearam personalidades importantes da história da Madeira e não só. O tempo tem passado, mas esta vila encaixada num vale apertado tem sabido manter o seu aspecto pitoresco, com a sua arquitetura de grande beleza e o seu caserio imponente. Aqui sentimos o peso de mais de 5 séculos de história.